Oi, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nessa manhã eu senti de fazer esse vídeo. Eu ia fazer só apenas em áudio, mas o Senhor tocou em mim para fazer gravando assim. Dá até vergonha o que eu vou contar, mas às vezes os nossos testemunhos servem para ajudar pessoas que passam pelas mesmas situações que a gente. O Senhor, havia me falado que Ele ia me tirar do serviço 2 vezes, que Ele ia fechar aquela porta. Depois o Senhor havia usado a amiga de oração para falar que Ele ia me tirar e falou que o diabo ia me mandar uma bandeja linda. Só que não era para mim aceitar que Deus não estava naquele negócio. E eu trabalhei 7 anos e 2 meses na empresa e teve os momentos difíceis. Já tentei sair de lá várias vezes, umas 4 vezes, mas Deus não permitiu na época, Eu tinha um trabalho de oração lá e tudo. E aí o Senhor pegou e permitiu chegar meu momento, Fechar aquela porta. Aí realmente veio uma proposta para mim trabalhar num outro setor. Só que aí eu lembrei daquela profecia, lembrei daquilo que Deus falou e não aceitei. Aí depois que eu saí de lá, o povo tentou fazer de tudo me ficar, eu agradeci a oportunidade, quis sair, E no primeiro dia que eu saí, meio período que eu cheguei, já comecei a ficar um pouco apavorada, pensando que eu sou meio elétrica, quem me conhece sabe que eu sou bem elétrica. Pensando assim, oh meu Deus, eu saí do meu serviço, agora eu tenho que arrumar um bico, alguma coisa pra fazer. Aí no segundo dia foi do mesmo jeito. Aí eu fiquei meio apavorada, querendo arrumar alguma coisa pra fazer, por mais que a gente tenha serviço de casa e tudo, tem a palavra de Deus pra estudar, tem tudo. Mas, infelizmente, às vezes a gente fica preocupado muito com as coisas terrenas e mesmo sabendo que a gente não vai levar nada quando a gente falecer e que essas coisas tudo é ilusão. Infelizmente, eu às vezes sou muito ansiosa e muito apavorada e creio que Deus tá tentando trabalhar isso em mim. E aí, eu peguei e me olhei no espelho e pensei num hino que a Camila Barros cantou que uma vez, eu acredito, que ela acho que estava com a agenda muito cheia, ela tá meio acelerada, e tudo. E o homem começou a cantar: se eu desligar a tomada, não canta, não prega, não faz nada. Porque tem gente que pensa que faz e acontece. Mas tudo é pela graça de Deus, no caso, é pela misericórdia de Deus. Porque se Deus nos querer fazer parar, Ele faz. Aí eu lembrei que em 2011 eu tive a toxoplasmose, eu quase fiquei cega, foi muito difícil aquele tratamento, eu não conseguia nem cozinhar direito, porque eu não conseguia enxergar bem. E em 2012, menos de um ano, Deus permitiu de novo e realmente foi muito sofrido, eu tive que parar, minha vida. Aí eu peguei e pensei assim, se eu ficar enferma, meu esposo teria que cuidar de mim. Então assim, seria difícil, Ele teria que parar de trabalhar, ele é autônomo. Então eu pensei, oh meu Deus, eu vou ter que dar uma desacelerada, porque se o Senhor me parar assim, o que será de minha vida? Eu peguei e resolvi, Isso foi no domingo que eu pensei, eu resolvi ir pra casa da minha família, ficar lá, fiquei lá de segunda até quarta, No caso, fiquei mais de uma semana no caso, na outra quarta. Aí lá eu visitei a minha tia, visitei minha outra tia que estava enferma, orei para ela, Deus abençoou, Aconselhei, Deus abençoou que ela levantou da cama, ela estava de cama e Deus fez a obra. Lá eu preguei para várias pessoas, principalmente pessoas que bebem muito, E tudo. E falei de Deus, e eu tentei ajudar minha avó, tentei servir. E pensei, muita gente às vezes quer ir para a África, sempre na verdade não faz a obra de Deus, nem no meio da família praticamente. Pensei, aí eu fui numa roça, E lá eu tentei fazer a obra de Deus. Mas quando eu voltei, precisei de ir na empresa, assinar os papéis, da entrada do meu seguro e tudo, e deu uns problemas. Aí depois, quando eu fui fazer minha carteira de identidade, que eu preciso trocar, Que ela tá um pouco danificada, as pontinhas, ela é nova, mas que é do plástico, Eu precisei trocar. Cheguei na UAI,
fui dar entrada no meu seguro, deu um problema por causa do meu nome, que alterou, né? Tem 5 anos, porém eu não tinha mexido na caixa, né, pra alterar, nem nada. Aí eu peguei, minha identidade eu não tinha achado no dia, ela estava na minha bolsa, porém eu procurei e não achei, levei certidão de casamento e a carteira de trabalho, porém meu nome estava alterado na identidade. Aí eu peguei e pensei, já que eu preciso trocar minha identidade mesmo, porque tá com esse problema, eu vou lá trocar. A menina falou comigo para tirar o papel e pagar depois aquela taxa de R$100,74, pagar na lotérica. Só que eu confesso para vocês que até para gravar aqui eu gravo de qualquer maneira, porque eu não entendo muito de tecnologia. Eu confesso que nessa parte era para mim ter mais vaidade, entender mais, mas eu não entendo. Mas eu sei ler, né? Claro, fui ler na máquina lá, estava escrito as opções e tudo, porém essa máquina me obrigou a pagar no débito, não saiu a opção para pagar na lotérica. Realmente no outro dia eu vi o povo estava usando essa máquina muito pouca, estava usando era a outra máquina, que tinha duas, né? A outra máquina saía da lotérica, mas essa daqui, a que eu mexi, pelo menos a opção que eu tive é só essa. Eu estava com dinheiro no débito, paguei. Aí a funcionária chegou perto de mim assim, ai, não, você pagou isso? Eu falei, na máquina. Ela falou assim, nossa, você perdeu o seu dinheiro? E foi falando as coisas. Eu peguei e falei assim, não, mas eu li lá, estava escrito, só me deu aquela opção. Eu paguei no dinheiro porque a máquina me deu essa opção. E depois ela pegou e falou assim, não, mas nós tira papel lá o dia todo, não acontece isso é muito raro. Mas você perdeu o seu dinheiro, você não deveria ter pagado lá. Eu falei, mas aí você falou pra me tirar. Não, mas eu não falei pra você pagar. E, resumindo, isso tirou minha paz, eu confesso pra vocês. Que eu me senti uma burra, porque por eu ter tirado o papel, não ter perguntado, que na hora que eu tava tirando me deu vontade de perguntar, mas o homem estava ocupado, eu não queria atrapalhar ele. Eu confesso pra vocês que isso tirou minha paz. E também eu não tô podendo perder dinheiro não, mesmo que pra você é mixaria, mas pra mim era um dinheiro e ultimamente eu vou precisar gastar um dinheirinho comigo também, né? Então eu não podia ficar perdendo dinheiro. Aí meu marido, eu liguei pro meu marido bravo, tadinho, descontei no bichinho, porque que na hora que ele me deixou lá eu queria que ele ficasse lá comigo, só que ele tinha que trabalhar, claro, eu não sei, alguma coisa no mundo espiritual tava me afligindo, entendeu? Acredito que é porque eu tinha que ter chegado, tinha que ter orado a Deus. Quando a gente chega de uma grande batalha, a gente tem que orar e pedir Deus proteção. E eu confesso que eu cheguei, fui resolver as coisas e não orei. A falta de oração, às vezes, não deixa a gente ter domínio próprio, a gente perde o nosso domínio. A falta de oração, às vezes, tira um pouco da nossa sabedoria, que a sabedoria vem do Senhor, né? E a Bíblia fala que para ser sábio, eu preciso primeiro temer a Deus. Então, nesse dia, meu marido, graças a Deus, ele estava cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. E eu enchi o saco dele, mas ele ficou tranquilo. Me levou no outro lugar que a mulher mandou ir, falou que era como é coisa de receita, seria burocrático, às vezes eu não ia conseguir o rastreamento, né? Não ia conseguir o dinheiro de volta. Cheguei lá, a mulher só me deu um papel, mandou entrar no site, nem tentou fazer nada pra mim. Eu cheguei em casa, né? Brava de novo, descontando meu marido, tadinho. Aí meu marido falou, calma amor, confia em Deus. Deus é Deus poderoso. Eu peguei e falei, mas a mulher falou que eu já perdi já, e no site nós não conseguimos. Falei, vou ter que ir lá amanhã atrás daquela outra mulher pra ver se ela consegue abrir esse chamado pra mim e tudo. Aí veio um hino, tenha paciência. Meu marido, na hora de orar pra gente dormir, ele falou com Deus sobre esse hino. Falou, Deus, esse hino nunca entrou na nossa casa, nós nunca ouvimos ele. Foi o Senhor que deu pra minha esposa hoje. E foi falando com Deus, e falando com Deus que como a gente é dizimista, a gente é ofertante, a gente é fiel a Deus, a gente tem nossos pecados, nossos defeitos, mas tenta ser fiel na obra de Deus nessa parte. Aí, no outro dia eu chego lá, comento pra uma mulher, né? Porque eu fui dar entrada no seguro, deu certo. Aí eu fui comentar pra mulher que eu achei identidade, fui comentar com a mulher sobre o que tinha acontecido, que eu tinha um recibo tudo certinho, eles não olhou pra mim. Depois eu comentei com a outra, assim, por alto, como se diz, eles não importou. Mas Deus pegou e fez eu ir na pessoa certa. Tinha um rapaz lá que tava tirando um papel,
Deus fez eu chegar até a ele, né, o que tirava no computador, e ele foi lá e olhou para mim no site, que quando eu tinha olhado, realmente estava dando que não tinha entrado o dinheiro. E a outra mulher que olhou para mim no primeiro dia tinha falado que demorava 24 minutos. Só que a outra que falou comigo, a que mandou tirar o papel, já falou outra informação. A funcionária falou comigo que eu perdi o dinheiro, que eu errei, que foi eu que digitei errado e tal. Jogou a culpa toda em mim e tirou minha paz, como eu tô falando. Aí no outro dia, Deus é tão maravilhoso que fez com que o homem olhasse para mim e falou comigo: você não vai fazer identidade não, que já tá lá, compensada já no sistema. Aí eu quase chorei de emoção. Aí depois Deus pegou e fez com que, tipo assim, eu tinha marcado 8h05, eu tinha cancelado por causa do problema que deu e tudo, né, no sistema. Só que eu fiquei lá até 11 horas da manhã, mas Deus fez com que eu fiz minha identidade. Eles vão mandar para minha casa, glória a Deus. Agora, outra coisa que aconteceu comigo, ontem eu estava no churrasco, né, e nós estávamos conversando, churrasco com o pessoal da igreja, algumas pessoas, né, que a gente resolveu fazer para a gente distrair um pouco, né. Aí a menina pegou e falou sobre a pregação do meu pastor, que a gente estava falando de algumas coisas, né. Ela falou: mas você viu a pregação do pastor Rio de quinta-feira? Você está falando que pregou. Eu falei: não. Eu falei assim: eu vou ouvir, porque eu não fui na igreja. Quando eu não vou, eu escuto a pregação em casa. Aí, hoje de manhã acordei, eu confesso pra vocês que eu tô bem acelerada ontem e hoje. Tava procurando emprego de todo jeito, mas eu queria, já dei entrada no meu seguro, eu queria um sem assinar a carteira, ou então fazer algo, né, comprar algumas coisas, revender, porque Deus me deu este dom de vender, né. Só que eu confesso pra vocês que eu tô pedindo Deus direção, só que eu tava muito apavorada, né? Não é tanto que só dinheiro faz parte também, mas é porque o dinheiro, graças a Deus, Deus me deu, que dá pra mim viver assim, dá pra mim ficar tranquilo por agora, né? Pra mim pagando minhas contas tranquilo e dá pra mim dar uma desacelerada. Porém, eu tava meio acelerada, preocupada, porque diminuiu, né, uns R$ 600 a menos, né, do que eu ganhava, mas porém dá pra mim viver tranquilo, porque teve o acerto, então sim, dá pra mim ficar um pouco tranquilo, tirar umas férias, como se diz, né, e escutar mais de Deus. Só que infelizmente a gente é falho. Aí hoje eu peguei e fui ouvir a pregação do meu pastor. Ele falou sobre o poder da oração. Eu comecei a pedir Deus perdão. Falei: Deus, só me perdoa, que às vezes eu não tenho orado como deveria, eu não tenho te buscado, às vezes eu tenho errado. E às vezes a ansiedade, a agitação, as coisas têm fazido com que eu ficasse preocupada com tantas coisas e não tenho buscado o Senhor como deveria. E o Senhor me perdoa, porque a oração que eu fiz, o Senhor ouviu, o Senhor fechou a porta, eu queria descansar um pouco. E eu comecei a lavar vasilha, fazer meu serviço aqui hoje. Aí eu lembrei que teve um dia que eu me senti tão cansada que eu observei que eu tava trabalhando tanto, que eu não tava tendo tempo nem de limpar minha cerâmica direito, assim, querendo ou não, chega cansada, esgotada. Aí eu peguei e tinha falado com Deus que eu queria uma oportunidade também para relaxar, ficar em casa um pouco e tudo. E Deus me deu, e eu tava igual aquele povo do Egito, porque quando o povo do Egito, Deus tirou eles, né? Foi levar para a terra prometida, aquele povo ficou murmurando, ficou só olhando o lado negativo. E eu confesso para vocês que essa semana eu estava vivendo isso, não vou mentir. Eu queria dar um testemunho de falar assim, que eu não estava murmurando, que eu não estava apavorada, eu estava assim. Mas aí, quando o meu pastor pediu pra gente orar, depois que ele pregou, eu comecei a orar a Deus. Aí meu telefone até parou, não sei se é porque o pessoal orou um bocado para depois o pastor dar continuidade, que eu já tinha ouvido a pregação, né, no final, mas eu sei que quando parou eu comecei a falar com o Senhor. E quando eu comecei a falar com o Senhor, Deus me trouxe essa palavra, eu peguei e comecei a chorar. Deus me lembrou do escravo da orelha furada. Em Deuteronômio 15, 12, a palavra de Deus fala assim, ó: se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos.
No 7º ano, você lhe dará a liberdade. E quando ele for embora, não deixar e sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Deu escravo, ovelhas, cereais, vinhos. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. E por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste também de você e de sua família e se sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Neste caso, você deve levá-lo para a porta